Pessoal, retornando. Então vamos começar nossos experimentos para vocês ir entendendo, tá? Então, ó, vou aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V, você digita aí, não copie e cola, por favor. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu vou trocar essa instrução, eu vou criar uma tabela, tá? Create table, beleza? Estou criando uma tabela, vou chamar ela de tabela de vendas, tá? Dentro dela vai ter um ID, a coluna ID, e vai ter o valor de vendas, tá? ID e vendas. Beleza? Aqui eu não preciso passar um fit call. Aqui eu vou passar a consulta, né? Vou chamar minha conexão e vou passar um commit para ele criar essa tabela. Beleza? Então, eu vou pôr aqui, ó, criando a tabela, certo? Vamos processar. Criei uma tabela de vendas. Agora eu vou criar outra tabela. Espera aqui. Isso. Aqui o ID, gente, é o ID do vendedor, tá? Porque pensa assim, ó. Normalmente em sistemas, você faz em uma tabela o cadastro, né, do cliente, do vendedor. Aí lá você põe o RG, CPF, telefone, tudo dele. E no sistema, quando você lança uma venda, normalmente o sistema só atribui o ID dele, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você precisa fazer, né, um cruzamento para descobrir quem que é o nome daquele vendedor. Então, então aqui é o ID do vendedor, tá? E quanto ele vendeu. Deixa eu comentar aqui, ó. Vamos comentar bonitinho, ó. É o ID do vendedor e o valor de venda dele. Beleza? Ó, vou copiar, vou colar aqui. E aqui vai ser o quê? Vai ser a minha tabela de cadastro dos vendedores, ó. Tabela de cadastro do vendedor. O que que vai ter aqui? O ID dele, obviamente, o nome, né, que é dele, e sei lá, vamos pôr o celular. Não, vamos deixar só o nome, pra gente otimizar aqui a questão do tempo, tá? E aqui vai ser o quê? Vai ser os dados cadastrais dos vendedores. Beleza? Vou fazer um commit. Tá lá. Então eu já tenho duas tabelas criadas, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir valores nessas tabelas. Como que eu vou fazer isso? A gente vai usar lá o insert, né? Então eu vou copiar aqui, ó. Vou pular. E aí o que que eu vou fazer? Vou fazer lá um insert into, certo? Vou chamar minha tabela de vendas. Vou passar o parâmetro values e vou inserir os valores de vendas nela, né? Então, o vendedor 1 vendeu, vai, R$ 100, tá? Vou copiar e vou colar aqui. Depois ele vendeu 200 e depois ele vendeu 150, tá? Depois que eu vou fazer, eu vou inventar aqui o vendedor 2 que vendeu R$ 50. Depois o vendedor 2 vendeu R$ 200. Depois o vendedor 2 vendeu R$ 900, tá? Ó, então essas foram as vendas dos vendedores. Ó, o que que eu fiz aqui, gente? Eu acessei minha tabela de vendas, tá? E inseri ali o seguinte, ó. O vendedor 1 vendeu R$ 100, tá? Depois o vendedor 1 vendeu R$ 200 de novo. Depois o vendedor 1 vendeu R$ 150, ou seja, ele tem três registros. Depois eu inseri que o vendedor 2 vendeu 50, 200 e R$ 900. Então, ou seja, nessa tabela eu tenho seis registros, tá? E o que que eu vou fazer agora? Naquela tabela de cadastro, eu vou cadastrar os vendedores, tá? Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, vou acessar essa tabela aqui, ó, e vou cadastrar meu vendedor. Então, o vendedor 1 vai ser quem? Vai ser eu. Eu vou ter que passar aspas duplas, senão o Python não vai aceitar, ó.
vai ser eu, tá? Depois o vendedor 2 vai ser quem? Vai ser o Lucas. Você pode colocar quem você quiser aí, tá bom, pessoal? Ó, vai ser o Lucas. Então eu vou fazer a inserção. Tá lá. Então na tabela um eu tenho minhas vendas. Na tabela 2 eu tenho o cadastro dos meus vendedores. Certo? Vamos conferir? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar essa instrução aqui que a gente fez lá no vídeo anterior. Vou colar aqui e vou dar lá um select todas as colunas from e vou pegar minha tabela de vendas, tá? E aí aqui eu vou fazer um for linha in consulta, certo? E vou dar um print na minha linha. Ó lá, tá lá. Então na minha tabela de vendas tem todos os registros de vendas, certo? O vendedor de um R$ 100, o vendedor de um depois vendeu 200 e assim por diante. E na minha tabela de cadastro de vendedores, tem o quê? Tem os vendedores que eu cadastrei, ó, que é o Odemir e o Lucas, certo? Até aqui, beleza? E aí a pergunta é, como eu faço para juntar esse ID 1 que pertence a esse outro ID dessa outra tabela? É aqui que nós usamos o inner join, tá? Então nós vamos unir a tabela 1 com a tabela 2, tá, gente? É aqui que a gente vai fazer a mágica agora. Então vamos lá, ó. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o famoso inner join, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou copiar aqui, tá? Vou colar e vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um select from a minha tabela de vendas, tá? Onde tem todas as minhas vendas, certo? Que é esse carinha aqui, ó. Ele que tá minhas vendas, certo? Então eu tenho o ID do vendedor e o valor que ele vendeu. E o que eu quero fazer com ele? Eu quero fazer o quê? Um inner join, ou seja, eu quero cruzar essa tabela com quem? Com o meu cadastro do vendedor, ó. E aí, eu tenho que passar o on. O on é, como que eu vou fazer esse cruzamento? Como eu devo fazer ele? Pensa aí, usando o ID, certo? Porque aqui, ó, eu tenho o ID do vendedor e aqui eu tenho o ID que pertence àquelas vendas, certo? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o cruzamento usando o ID. E como a gente vai fazer isso? Ó? On a tabela de vendas, ponto, a coluna ID, tá? Que vai ser igual ao quê? A minha tabela do cadastro do vendedor, ponto ID, tá? Então, basicamente, é dessa forma que vai acontecer. Vamos processar? Ó, e tá lá a mágica, gente. Ó, a gente fez um cruzamento de ambas tabelas. Então, o que a gente fez aqui, ó? Select from, tabelas de vendas. Estou fazendo um inner join na tabela do cadastro do vendedor. Onde esse cruzamento tem que ser feito pelo quê? Pela coluna ID. Porque a coluna ID é onde está a representação daquela pessoa. Então, na minha tabela de vendas, esse é o ID. Então, o ID 1 vendeu R$ 100, o ID 1 vendeu 200, ó. O ID 2 vendeu 50. Quem é esse ID? Esse ID está na onde? Na minha tabela de cadastro de vendedor. Então, quem é o ID 1? É o Odemir. Quem é o ID 2? É o Lucas. Então, aqui a gente fez inner join on tabela de vendas, cadastro do vendedor. Beleza? E aí ele trouxe a informação para nós. Que isso foi o quê? O inner join. O que existe na tabela 1 existe na tabela 2. Beleza? Então, isso é você fazer aqui um inner join. Beleza? Ficou claro, gente? Ó, se não ficou claro, sugiro assistir de novo, assiste com calma, tá? Se você entendeu bem, faça seus experimentos, insere mais valores, faça o cruzamento, crie mais colunas na sua tabela, faça os seus experimentos, tá? Para você absorver bem como funciona essa questão do join. Beleza?
Eu fico por aqui, tá? E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.